Sua casa está cheia, mas você vive cansado. Seu armário está lotado, mas você sente que nunca tem o que vestir. Sua agenda está ocupada, mas a sensação é de paralisia. Talvez você ache que isso é falta de disciplina. Talvez pense que precisa se organizar melhor. Talvez se culpe por não dar conta. Mas e se o problema não for você? E se o problema for o excesso silencioso que você normalizou? A neurociência vem mostrando algo desconfortável para a vida moderna. Quanto mais coisas possuímos, mais coisas nos exigem energia mental. E os filósofos antigos já alertavam para isso muito antes de existir consumo em massa. O supérfluo não apenas ocupa espaço, ele ocupa a mente. Hoje, vamos falar de minimalismo de verdade. Não como estética, não como moda, mas como uma prática concreta de saúde mental, liberdade psicológica e ação. Talvez você não precise de mais força de vontade. Talvez precise de menos peso ao redor. Número 1. O cansaço. Existe um tipo de cansaço que não vem do esforço físico. Ele vem da manutenção constante de possuir coisas demais. A neurociência descreve isso como sobrecarga cognitiva. O cérebro humano tem capacidade limitada de atenção, de tomada de decisão e de autorregulação. Cada objeto ao seu redor representa algo a mais para o cérebro administrar. Mesmo que você não perceba conscientemente, ele carrega decisões passadas, decisões futuras e responsabilidades silenciosas. Você já decidiu comprar aquilo. Você ainda precisa decidir se usa, guarda, limpa, conserta ou descarta. Enquanto isso não acontece, o objeto permanece como uma pendência mental. Quando isso se multiplica por dezenas ou centenas de coisas, o resultado não é conforto. É fadiga. Número 2. Fadiga decisional. Na psicologia, existe um conceito chamado fadiga decisional. Quanto mais escolhas irrelevantes fazemos ao longo do dia, menos energia sobra para escolhas importantes. Agora pense com honestidade. Quantas decisões você toma apenas para se vestir? Quantas para organizar a casa? Quantas para lidar com coisas que você nem usa de verdade? Isso não é preguiça. É esgotamento por excesso. Vivemos cercados de objetos que, em algum momento, prometeram facilitar a nossa vida. Mas, na prática, muitos apenas ocupam espaço, geram culpa e atrasam ação. É comum ouvir alguém dizer que vai começar algo importante quando tudo estiver organizado. Mas esse tudo nunca termina. O excesso cria uma ilusão perigosa. A de que a vida real começa depois da arrumação. Enquanto isso, o tempo passa. Pouca gente fala sobre isso, mas é essencial entender. Objetos carregam emoções. Roupas que não são usadas carregam culpa. Presentes guardados carregam obrigação. Coisas caras carregam medo de perder. Coisas quebradas carregam frustração. O cérebro não enxerga apenas coisas. Ele enxerga pendências emocionais. Na psicologia, isso se relaciona ao apego material compensatório. Usamos objetos para regular emoções que não conseguimos elaborar. Compramos para aliviar ansiedade. Compramos para preencher vazios. Compramos para sentir controle. O alívio vem, mas dura pouco. Depois, fica a manutenção. Fica a culpa. Fica a responsabilidade. Um exemplo simples ajuda a entender isso. Um armário com poucas roupas bem escolhidas facilita a ação. Um armário cheio cria ruído. Quanto mais opções, mais difícil decidir. Isso não é opinião. É um efeito cognitivo amplamente observado. O cérebro precisa comparar, avaliar, escolher. Quando se cansa, ele posterga. E a pessoa conclui que não sabe o que vestir. Não porque faltem opções, mas porque sobram. É aqui que a filosofia entra com clareza. Os estoicos defendiam a ideia de suficiência. Ter o necessário para viver bem. O resto era visto como distração daquilo que realmente importa. Epicuro dizia algo muito semelhante e foi profundamente mal interpretado ao longo da história. Para ele, o prazer verdadeiro não estava no excesso, mas na ausência de perturbação. Menos coisas significam menos perturbação. Isso não é pobreza. É liberdade operacional. Quando falamos de consumo,
Quase sempre pensamos em dinheiro. Mas o custo mais alto não é financeiro. É psicológico. Cada compra carrega uma promessa silenciosa. A promessa de que algo vai melhorar. A promessa de que vamos nos sentir diferentes. Mais confiantes. Mais completos. Mais no controle. Por alguns instantes, essa promessa parece se cumprir. O cérebro libera dopamina. A sensação é de alívio, de novidade, de recompensa. Mas esse efeito é curto. Pouco tempo depois, o objeto se torna apenas mais uma coisa entre muitas. E junto com ele, vem algo que raramente é mencionado. A responsabilidade. Responsabilidade de guardar. Responsabilidade de cuidar. Responsabilidade de justificar a compra. Responsabilidade de não desperdiçar. É por isso que muitas pessoas se sentem estranhamente cansadas dentro da própria casa. Não porque a casa seja pequena, mas porque está cheia de decisões não resolvidas. A psicologia entende isso como um acúmulo de pendências mentais. Mesmo que você não pense conscientemente nelas, o cérebro sabe que estão ali. E quanto mais pendências, menos espaço interno para a iniciativa. É nesse ponto que o minimalismo deixa de ser estética e passa a ser saúde mental. Ele reduz o número de pendências invisíveis. Ele diminui o ruído. Ele devolve clareza. Número 3. Simplicidade. Ao longo da história, a simplicidade nunca foi vista como empobrecimento pelos grandes pensadores. Ela sempre esteve associada à liberdade. Os estoicos defendiam que quanto menos dependências externas uma pessoa tem, mais livre ela se torna internamente. Não porque rejeite o mundo, mas porque não se torna refém dele. Sêneca alertava que não é o homem que tem pouco que é pobre, mas aquele que deseja sempre mais. O problema não está na posse em si, mas na dependência psicológica criada por ela. Epicuro, muitas vezes caricaturado como defensor do prazer desmedido, dizia exatamente o oposto do que hoje se imagina. Para ele, o maior prazer era a tranquilidade. E a tranquilidade só é possível quando os desejos são simples e facilmente atendidos. Desejos complexos exigem manutenção constante. Geram ansiedade. Criam medo de perda. Já desejos simples libertam energia. Reduzem preocupação. Facilitam a ação. Aristóteles, por sua vez, falava do equilíbrio, do meio termo, do excesso como algo tão prejudicial quanto a falta. Na visão aristotélica, a vida boa não nasce do acúmulo, mas da harmonia entre o que se tem e o que se usa, entre o que se deseja e o que realmente contribui para uma vida plena. O minimalismo, visto por esse ângulo, não é uma negação da vida material. É uma organização consciente dela. Número 4. Ação. Existe uma relação direta entre simplicidade e ação. E isso é profundamente psicológico. Quanto menos coisas disputam sua atenção, mais fácil se mover. Quanto menos decisões irrelevantes você precisa tomar, mais energia sobra para o que importa. Isso explica algo muito comum. Pessoas cercadas de excesso tendem a procrastinar mais. Não por falta de vontade, mas por saturação mental. A mente sobrecarregada busca alívio. E o alívio mais fácil é adiar. Quando o ambiente é simples, a ação se torna quase automática. Você não precisa decidir tanto. Você apenas faz. É por isso que a simplicidade gera movimento. Ela remove obstáculos invisíveis. Não é coincidência que muitas pessoas relatam uma sensação de leveza imediata após se desfazerem de excessos. Não porque perderam algo, mas porque recuperaram espaço interno. Menos coisas para manter. Menos culpa. Menos distração. Mais ação. Mais presença. Mais vida acontecendo. Número 5. Desapego. É importante dizer algo com clareza. Minimalismo real não é radicalismo. Não é viver com o mínimo absoluto. Não é seguir regras rígidas. Minimalismo é critério. É olhar para o que você possui e se perguntar com honestidade: isso serve à minha vida ou apenas ocupa espaço nela? Isso exige coragem. Porque muitas vezes precisamos admitir que compramos para preencher vazios que continuam ali. Minimalismo não pede perfeição. Pede consciência.
Ele não exige que você jogue tudo fora. Exige que você pare de acumular sem propósito. Ele não diz que você deve ter pouco. Diz que você deve ter o que usa e o que faz sentido. Número 6. Reduzindo o excesso. Existe um efeito pouco falado do excesso. Ele cria uma vida em modo de preparação eterna. A pessoa sente que precisa organizar, limpar, arrumar, planejar, antes de viver. E esse antes nunca acaba. A simplicidade rompe esse ciclo. Ela permite que a vida aconteça agora. Quando você reduz o excesso, algo curioso acontece. Você se torna mais disponível para agir, para estudar, para se movimentar, para estar com pessoas. Não porque ganhou tempo, mas porque perdeu o peso de possuir. Número 7. Autonomia interna. Minimalismo também ensina algo profundo sobre identidade. Quando temos menos coisas, somos forçados a nos apoiar mais em quem somos. Isso pode ser desconfortável no início, porque objetos muitas vezes funcionam como extensões do ego. Mas esse desconforto é fértil. Ele abre espaço para uma identidade mais sólida. A psicologia entende isso como uma redução da dependência externa para a autorregulação emocional. Quanto menos você precisa de coisas para se sentir bem, mais estável você se torna. Os estoicos chamariam isso de autonomia interna. Número 8. Como começar? Na prática, o minimalismo começa pequeno. Começa com uma gaveta, um armário, uma parte da agenda. Começa com uma pergunta simples. Isso contribui para a vida que eu quero viver agora. Cada coisa retirada não é uma perda. É um alívio. Cada espaço vazio não é ausência. É possibilidade. Conclusão. Talvez você não esteja cansado porque faz demais. Talvez esteja cansado porque carrega demais. Talvez você não precise de mais motivação. Talvez precise de menos distração. O minimalismo não promete felicidade. Ele promete algo mais honesto. Promete clareza. E com clareza, a ação volta a ser possível. Agora, uma última pergunta para levar com você. O que na sua vida ocupa espaço, mas não te leva a lugar nenhum? Se quiser marcar um compromisso silencioso consigo mesmo, comente menos é mais. Não para mostrar nada a ninguém, mas para lembrar que viver bem exige escolhas. Nesse canal, filosofia não é estética, é prática. Se você se conectou com esse conteúdo, deixe seu like e nos siga para mais conteúdos construtivos como esse. Afinal, como não podemos controlar o vento, o que nos cabe é ajustar as velas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!